Ela pensava que me manipulava. Ela disse: desaparece da minha vida até eu ligar. Ela queria liberdade para se divertir com outro, mantendo-me à distância como opção de reserva. Fiz exatamente o que ela pediu. Desapareci. Mas não me limitei a desaparecer. Reescrevi as regras do jogo. Quando, 30 dias depois, ela percebeu que tinha perdido o controle e voltou a rastejar, chorando, não encontrou um homem submisso, mas um estranho que conhecia o seu segredo obscuro. Olhando para trás, os sinais estavam lá. Eram como nãos piscando na noite escura do Rio de Janeiro, mas eu escolhi ser cego. As brigas constantes por motivos ridículos. A maneira como ela protegia o celular como se fosse um segredo de Estado. Mas naquela terça-feira, tudo mudou. Eram 7h30 da noite. Eu cometi o erro fatal de ser um bom marido. Eu apenas peguei o tablet dela para verificar a agenda, queria fazer uma surpresa, reservar um jantar naquele restaurante italiano em Ipanema que ela adorava. Simples, certo? Apenas um marido tentando salvar o casamento. Mas para Beatriz, aquilo foi uma declaração de guerra. Ela entrou na sala, viu o tablet na minha mão e o rosto dela se transformou. Não era raiva. Era pânico disfarçado de fúria. A explosão foi imediata. Ela gritou que eu era controlador, que eu a sufocava, que ela não conseguia respirar na mesma casa que eu. Eu tentei explicar sobre o jantar, mas ela me cortou com uma frieza que gelou minha espinha. Ela disse as palavras que mudariam tudo: eu preciso que você suma. Não me ligue. Não me mande mensagens. Fique longe até eu decidir que estou pronta para falar. E foi aí que eu vi o primeiro detalhe que não encaixava. O primeiro grande erro dela. Havia uma mala no corredor. Não uma mochila feita às pressas. Uma mala de viagem grande, daquelas rígidas, perfeitamente fechada. Ninguém faz uma mala daquelas durante uma briga de 2 minutos. Aquilo estava pronto há horas. Talvez dias. Enquanto ela gritava sobre precisar de espaço e ir para a casa da mãe dela na Tijuca, meu cérebro finalmente acordou. Ela não estava reagindo ao meu suposto controle. Ela estava usando aquilo como desculpa. Ela precisava de um vilão para a história dela, e eu fui escalado para o papel. A porta bateu às 7h53. O silêncio que ficou no apartamento não era de solidão. Era o silêncio de uma cena de crime. Eu fiquei parado no meio da sala. A adrenalina pulsava nas minhas veias. Minha primeira reação foi correr atrás dela, implorar, pedir desculpas por algo que eu nem tinha feito. Mas então, olhei para a mesa de centro. O tablet dela ainda estava lá. Na pressa de fazer a cena dramática e sair com a mala pronta, ela esqueceu o único objeto que conectava nossas vidas digitais. A tela ainda estava desbloqueada. Eu não devia ter olhado. Mas ela me acusou de não confiar nela, então decidi honrar a acusação. Abri o aplicativo de fotos. A sincronização com o celular dela estava ativa. E lá estava o segundo choque, o plot twist que fez meu estômago revirar. As fotos não mostravam a casa da mãe dela. As últimas fotos, tiradas minutos antes dela entrar em casa para brigar comigo, eram selfies no espelho do carro. Ela estava usando uma lingerie que eu nunca tinha visto. E havia uma captura de tela de uma reserva. Um resort de luxo em Angra dos Reis. Quarto para casal. Check-in amanhã. O nome na reserva não era o da mãe dela. Era Eduardo. O chefe dela. O homem que ela sempre dizia ser velho e chato. Eu senti como se tivesse levado um soco no peito. Sentei no sofá, naquele apartamento vazio, e o som da televisão do vizinho parecia vir de outro mundo. Tudo fez sentido. A irritação, as acusações de controle. Ela precisava que eu me sentisse culpado. Ela precisava que eu ficasse longe, em silêncio, com medo de perdê-la, para que ela pudesse ter a lua de mel ilícita dela sem que eu ligasse a cada 5 minutos perguntando como ela estava. Ela queria espaço para trair em paz. Uma calma fria tomou conta de mim. Uma calma que eu nunca tinha sentido em 8 anos de casamento. Eu não gritei. Eu não quebrei nada.
Eu apenas olhei para aquele tablet e tomei uma decisão. Ela queria que eu me afastasse? Ela queria que eu não a contatasse? Perfeito. Eu daria a ela exatamente o que ela pediu. Mas não do jeito que ela imaginava. Ela achava que eu ficaria em casa chorando, esperando as migalhas de atenção dela. Levantei-me e fui até a cozinha. Fiz um café forte. Eram 3 da manhã e eu não conseguia dormir, mas não era por tristeza. Era por estratégia. Peguei meu celular e comecei o processo. Primeiro, notificações. Silenciei tudo que vinha dela. Segundo, localização. Nós compartilhávamos a localização por segurança. Eu vi o ponto azul dela se movendo pela Avenida Brasil, saindo da cidade, indo em direção a André. Sorri com amargura. Desativei o meu compartilhamento. Agora, eu era um fantasma. Se ela olhasse o celular entre um drink e outro com o Eduardo, veria apenas localização não disponível. Terceiro, contatos de emergência. Tirei o nome dela. Coloquei o do meu irmão, Felipe. Quando amanheceu na quarta-feira, eu não era mais o marido preocupado. Eu era um homem com uma missão. Fui para o trabalho, mas minha mente estava afiada. Na hora do almoço, em vez de ficar olhando fotos antigas nossas, liguei para o corretor de imóveis que cuidava do nosso contrato de aluguel. Eu precisava saber quais eram minhas opções. À noite, sentei no mesmo sofá. O apartamento parecia maior, mas não vazio. Parecia cheio de possibilidades. Eu sabia que ela estava em Andra. Eu sabia com quem. E eu sabia que ela esperava que eu estivesse desesperado. Mas o meu silêncio seria a arma mais barulhenta que eu já usei. Ela pediu para eu recuar. Eu recuei tanto que saí do tabuleiro. E ela nem imaginava que, enquanto ela aproveitava o sol com o amante, eu estava calmamente preparando o fim do mundo dela. A primeira manhã sem ela não foi de luto. Foi de libertação. Acordei às 6 horas em ponto, sem o despertador e, principalmente, sem a tensão habitual de pisar em ovos para não acordá-la de mau humor. O apartamento em Botafogo estava silencioso, mas pela primeira vez, esse silêncio não era opressor. Era como uma folha em branco. Preparei um café da manhã reforçado. Ovos, torradas, frutas. A Beatriz sempre criticava se eu comia muito cedo, dizia que o cheiro a enjoava. Naquela manhã, comi com gosto, sentindo o sabor de cada mordida. Fui trabalhar a pé, caminhando pelo calçadão. O sol do Rio de Janeiro batia no meu rosto e eu senti uma energia que não sentia há anos. No escritório, a mudança foi imediata. Sem o celular vibrando a cada 15 minutos com reclamações triviais ou exigências de atenção, minha produtividade disparou. O Ricardo, meu colega de projetos, comentou que eu parecia diferente. Mais focado. Ele me convidou para o futevôlei no sábado. Eu sempre recusava por causa dela. Dessa vez, confirmei na hora. Mas a verdadeira ação estava acontecendo nos bastidores. Enquanto eu retomava minha vida, meu plano começou a rodar. Na sexta-feira à noite, o celular dela finalmente deu sinal de vida. Eu sabia que aconteceria. A euforia da traição tem prazo de validade, e o ego dela precisava de alimento. A mensagem dizia apenas que ela estava bem na casa da mãe e que esperava que eu estivesse refletindo sobre meus erros. Eu li a notificação na tela bloqueada e não fiz nada. Não abri. Não respondi. Deletei a mensagem sem visualizar. O cheque azul nunca apareceu para ela. Para uma narcisista como a Beatriz, a indiferença é pior do que o ódio. O ódio implica que eu ainda me importo. O silêncio diz que ela deixou de existir. No sábado, o cenário mudou drasticamente. Eu estava acessando o banco online para pagar algumas contas quando notei algo estranho na fatura do nosso cartão de crédito compartilhado. Aquele cartão deveria ser apenas para emergências médicas ou despesas da casa. Mas os números não mentiam. Havia débitos recentes. R$ 3.000 em um jantar na quarta-feira. R$ 2.000 em uma loja de roupas de praia de luxo. E o pior, uma cobrança de aluguel de lancha. Meu sangue gelou.
mas logo ferveu de raiva fria. Ela não estava apenas me traindo com o chefe dela. Ela estava financiando o romance ilícito com o meu dinheiro. Com as economias que juntamos para reformar o apartamento. A audácia era inacreditável. Ela achava que eu estava tão desesperado e cego de amor que nem olharia as contas? Ou ela achava que tinha direito a isso como uma compensação por me aturar? Aquilo foi o ponto de virada definitivo. Se antes eu tinha alguma dúvida moral sobre destruir a reputação dela, aquele extrato bancário apagou qualquer hesitação. Na segunda-feira de manhã, usei minha hora de almoço para visitar um escritório de advocacia no centro da cidade. O Dr. Hélio era um homem velho, experiente e impiedoso. Mostrei a ele tudo. As fotos do tablet esquecido, a localização do resort, os gastos no cartão de crédito. Ele olhou os documentos com um sorriso sutil. Ele me disse para não bloquear o cartão ainda. Disse para deixar ela gastar mais um pouco. Quanto mais ela gastasse, mais provas de má-fé teríamos para a partilha de bens. Era uma armadilha jurídica perfeita. Voltei para casa sentindo um poder novo. Eu não era vítima. Eu era o arquiteto da queda dela. 2 semanas se passaram. Minha rotina estava impecável. Trabalho, treino, praia, amigos. Eu estava dormindo 7 horas por noite. Mas do outro lado, o desespero começou a aparecer. As mensagens dela mudaram de tom. A arrogância deu lugar à confusão. Por que você não responde? Estou preocupada, você está sendo infantil. Ela ligou 10 vezes em uma única noite. O telefone tocou no mudo enquanto eu assistia a um filme, tranquilo no sofá. Ela estava percebendo que o Eduardo, o amante rico, talvez fosse divertido para um fim de semana, mas não oferecia a segurança emocional que eu dava. Ela queria voltar para o porto seguro, recarregar as energias e continuar mentindo. Mas o porto estava fechado. E ela não fazia ideia de que, a cada mensagem não respondida, e a cada real gasto naquele cartão, ela estava cavando a própria cova financeira e moral. Então, na quinta-feira da terceira semana, recebi uma notificação diferente. Não era dela. Era do sistema de segurança do nosso prédio. Alguém tinha usado a tag para entrar na garagem. O carro dela. Ela tinha voltado antes do previsto. E pelo horário, ela subiria a qualquer momento, esperando me encontrar chorando pelos cantos. Ela ia ter uma surpresa desagradável. Eu respirei fundo, peguei um livro e me sentei na poltrona, virado para a porta. O jogo estava prestes a entrar na fase final. A chave girou na fechadura com um estalo metálico que ecoou pelo apartamento silencioso. Eu permaneci imóvel na poltrona, observando a porta se abrir. A Beatriz entrou, arrastando aquela mala rígida que eu vira dias antes. Ela estava bronzeada, com as marcas de sol típicas de quem passou dias em um barco, mas o rosto dela contava outra história. Os olhos estavam inchados, a maquiagem borrada e havia uma tensão frenética nos ombros dela. Ela não parecia alguém que tinha encontrado a paz espiritual ou o espaço que tanto exigia. Ela parecia alguém que tinha sido descartada. O plano dela de me deixar em banho-maria enquanto vivia uma aventura com o Eduardo tinha falhado, e agora ela voltava para o plano de segurança. Ela parou ao me ver. O choque foi visível. Ela esperava encontrar um marido destruído, cercado de caixas de pizza e garrafas vazias, implorando por perdão. Em vez disso, encontrou um homem barbeado, bem vestido, lendo um livro com uma calma que ela desconhecia. Ela tentou correr para me abraçar, soltando a mala no chão com estrondo, encenando um choro de alívio. Eu me levantei e dei um passo para trás, evitando o toque dela como se ela fosse contagiosa. O cheiro dela era uma mistura enjoativa de protetor solar caro e a culpa que ela tentava esconder. Ela começou o discurso que devia ter ensaiado durante toda a viagem de volta de Angra dos Reis. Disse que sentiu minha falta, que o tempo longe a fez perceber que eu era o homem da vida dela, e que estava pronta para recomeçar se eu prometesse ser menos sufocante. Era uma performance digna de um prêmio, misturando manipulação emocional com vitimismo. Ela tentou inverter o jogo, dizendo que o meu silêncio durante aquelas semanas foi cruel, uma forma de tortura psicológica que a fez sofrer muito.
Segundo a lógica distorcida dela, eu era o vilão por ter respeitado o pedido dela de afastamento. Eu não disse uma palavra sobre o que eu sabia. Não mencionei o Eduardo, nem o resort, nem o cartão de crédito estourado. Apenas a olhei nos olhos e disse, com voz baixa e firme, que ela pediu para eu sair da vida dela, e eu saí. Disse que ela não podia desligar um casamento como quem desliga um interruptor e esperar que a luz acenda novamente quando fosse conveniente para ela. A frieza da minha resposta a desestabilizou. Ela começou a gritar, tentando provocar uma reação, uma briga, qualquer coisa que trouxesse a velha dinâmica de volta. Eu simplesmente peguei minhas chaves e saí do apartamento, deixando-a sozinha com um eco dos próprios gritos. Fui para um hotel. Aquela noite, dormi como uma pedra. No dia seguinte, a guerra mudou de campo. Eu estava no escritório, revisando os relatórios finais de um grande projeto, quando o burburinho começou. O escritório tinha aquele conceito moderno de plano aberto, paredes de vidro, onde nada se esconde. Vi a recepcionista tentando impedir alguém, mas era tarde demais. A Beatriz invadiu o andar. Ela não estava mais vestida com roupas de praia. Estava com um terninho executivo, mas o rosto estava transtornado. Ela decidiu que se não conseguisse me controlar no privado, me destruiria no público. Ela sabia que eu prezava minha carreira e minha reputação profissional. Ela marchou até a minha mesa, atraindo os olhares de 40 pessoas. O silêncio no escritório foi instantâneo e absoluto. Ela começou a falar alto, para que todos ouvissem. Acusou-me de abandono afetivo. Disse que eu a deixei doente em casa enquanto vinha brincar de executivo. Disse que eu era um monstro frio que não respondia às mensagens da esposa desesperada. Os meus colegas de trabalho, que me viram focado e produtivo nas últimas semanas, olhavam confusos, balançando entre a dúvida e a pena. O Ricardo, na mesa ao lado, parou de digitar. O meu chefe apareceu na porta da sala dele. Era exatamente o palco que ela queria. E, ironicamente, era o palco que eu precisava. Eu não levantei a voz. Não entrei no jogo de gritos. Com movimentos lentos e deliberados, desbloqueei o meu tablet, aquele mesmo que ela tinha esquecido em casa na noite da fuga. Conectei-o ao monitor grande da minha mesa, que estava virado para o corredor onde ela e metade do escritório estavam parados. A Beatriz parou de gritar por um segundo, confusa com a minha ação técnica. Ela devia achar que eu ia mostrar um gráfico de trabalho. Em vez disso, abri a galeria de fotos. As imagens surgiram em alta definição. A primeira era uma selfie dela no espelho do quarto do resort de luxo, datada da quarta-feira passada, o dia seguinte à nossa separação. A segunda foto mostrava ela e o Eduardo, o chefe dela, brindando com champanhe em uma lancha. O sorriso dela na foto era radiante, sem nenhum traço da mulher desesperada que ela alegava ser. A terceira imagem não era uma foto, mas o PDF da fatura do cartão de crédito que eu tinha baixado. Destaquei em vermelho os gastos: aluguel da lancha, jantar de R$ 3.000, a estadia no resort. O silêncio no escritório mudou de textura. Deixou de ser um silêncio de constrangimento e virou um silêncio de choque puro. A Beatriz olhou para a tela e a cor drenou do rosto dela. Ela parecia uma estátua de cera prestes a derreter. A narrativa de esposa abandonada se desintegrou em segundos, esmagada pelo peso inegável dos fatos digitais. Eu me virei para ela e falei, alto o suficiente para que todos ouvissem, mas sem gritar. Disse que ela tinha razão sobre o abandono. Eu realmente abandonei o papel de marido idiota que financiava as férias da esposa com o amante. Disse que as provas estavam ali, datadas e assinadas pela própria arrogância dela. Expliquei que o espaço que ela pediu foi usado para torrar as nossas economias com outro homem, e que agora que o amante a descartou, ela não tinha para onde voltar. Ela tentou balbuciar, tentou dizer que as fotos eram antigas, que eu estava manipulando a verdade, mas ninguém acreditou. A humilhação era palpável. O chefe dela, o Eduardo, não trabalhava na minha empresa, mas o mundo corporativo do Rio é pequeno. Aquelas fotos circulariam. A reputação de vítima que ela tentou construir desmoronou sobre a cabeça dela como um castelo de cartas podre. A segurança chegou para acompanhá-la até a saída.
Ela saiu chorando, mas dessa vez, as lágrimas eram verdadeiras. Eram lágrimas de quem sabia que tinha perdido tudo. Eu desliguei o monitor, sentei na minha cadeira e voltei a trabalhar. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da descarga de adrenalina de finalmente ter cortado o mal pela raiz. O silêncio que se seguiu à exposição no meu escritório não durou muito. 24 horas depois, a guerra jurídica começou. A Beatriz, agora sem emprego e com a reputação em frangalhos, decidiu que a culpa da ruína dela era minha. Na cabeça dela, se eu tivesse aceitado a traição em silêncio, ou se eu tivesse continuado a pagar as contas sem questionar, nada daquilo teria acontecido. Ela contratou um advogado agressivo, conhecido no Rio de Janeiro por transformar divórcios em batalhas sangrentas, prometendo tirar até a última gota do meu patrimônio. A primeira petição que recebi foi um absurdo literário. Ela pedia 50% de tudo, incluindo o apartamento que eu tinha comprado antes do casamento e que apenas reformamos juntos. Ela pedia uma pensão alimentícia compensatória, alegando que tinha sofrido danos psicológicos irreparáveis devido à humilhação pública que eu causei. Ela queria que eu pagasse pelo trauma de ter sido desmascarada. A audácia era impressionante. Ela queria ser indenizada por ter sido pega traindo. Marcamos uma reunião de mediação no escritório do Dr. Hélio. O clima na sala de conferências era gélido. A Beatriz estava sentada do outro lado da mesa de vidro, evitando o meu olhar. Ela parecia menor, encolhida na cadeira, mas o advogado dela falava por dois. Ele começou com ameaças veladas, falando sobre expor minha crueldade na internet e destruir o que restava da minha imagem se eu não aceitasse os termos dela. Eles queriam um apartamento, o carro e uma mesada mensal de R$ 5.000 por 2 anos. Eu permaneci calado, seguindo as instruções do meu advogado. Deixei eles falarem. Deixei eles colocarem todas as cartas na mesa, achando que tinham algum poder. Quando o advogado dela finalmente parou de falar para beber água, o Dr. Hélio abriu a nossa pasta. Era hora de fechar a armadilha que tínhamos preparado semanas atrás. O meu advogado não falou sobre sentimentos. Ele falou sobre matemática. Ele apresentou o conceito jurídico de confusão patrimonial e dívida em proveito próprio. Colocamos na mesa os extratos bancários detalhados daquelas 3 semanas. A estratégia de não cancelar o cartão de crédito imediatamente tinha funcionado com perfeição. A Beatriz, na arrogância de achar que eu nunca descobriria ou que eu perdoaria tudo, tinha gastado uma fortuna. O Dr. Hélio explicou calmamente que todo o dinheiro gasto no resort de luxo, nos jantares caros, no aluguel da lancha e nas roupas de grife, tinha saído da conta conjunta, mas não tinha revertido em benefício da família. Pelo contrário, tinha sido usado para destruir a família. Juridicamente, aquilo era um desvio de patrimônio. A lei era clara, ela não podia usar o nosso dinheiro para financiar o adultério e depois pedir metade do que sobrou. O golpe final veio com os números. O valor que ela gastou na aventura amorosa, somado aos juros do cartão que eu propositalmente deixei acumular, era quase equivalente à parte dela na equidade do carro e dos móveis. E sobre o apartamento, provamos que a entrada e a maior parte das parcelas foram pagas com recursos meus anteriores ao casamento. O que restava para dividir era irrisório. O Dr. Hélio apresentou a nossa contraproposta. Era simples e brutal. Eu ficaria com o apartamento e o carro. Eu assumiria as dívidas que ela criou no cartão, limpando o nome dela junto ao banco, o que era um favor imenso, considerando que ela estava desempregada. Em troca, ela assinaria o divórcio abrindo mão de qualquer pensão e de qualquer parte no imóvel. Ela sairia do casamento com as roupas do corpo, os objetos pessoais e, o mais importante, sem uma dívida bancária impagável de R$ 30.000 nas costas. O advogado dela tentou protestar, tentou argumentar, mas a Beatriz leu os documentos. Ela viu os números. Ela sabia que o Eduardo a tinha demitido e bloqueado em todas as redes sociais para tentar salvar o próprio casamento. Ela sabia que não tinha dinheiro para pagar um aluguel, muito menos para sustentar uma batalha judicial longa que ela certamente perderia, já que as provas da má-fé dela eram irrefutáveis. O silêncio na sala durou 5 minutos eternos. Eu vi a realidade afundar nos olhos dela. A fantasia de que ela era uma princesa injustiçada desapareceu.
Ela era apenas uma mulher que apostou tudo na traição e perdeu. Com a mão trêmula, ela pegou a caneta. Não houve pedidos de desculpas, não houve drama. Apenas o som da caneta riscando o papel, assinando a rendição total. Ela saiu da sala primeiro, sem olhar para trás. Eu fiquei mais alguns instantes, sentindo um peso gigantesco sair dos meus ombros. O Dr. Hélio apertou a minha mão e disse que nunca tinha visto alguém destruir a própria vida financeira com tanta rapidez quanto ela. Eu saí do prédio e o sol do Rio de Janeiro parecia brilhar mais forte. Eu estava oficialmente solteiro, com meu patrimônio protegido e minha dignidade intacta. A justiça não veio de um juiz batendo o martelo. Veio da frieza dos números e da paciência de saber esperar o momento certo. 8 meses se passaram desde o dia em que assinei aquele papel no escritório de advocacia. 8 meses desde que a Beatriz saiu da minha vida levando apenas as malas e a própria arrogância. Dizem que o tempo cura tudo, mas eu descobri que o tempo, quando bem utilizado, não apenas cura, ele reconstrói. A minha vida não voltou ao que era antes, ela se transformou em algo infinitamente superior. O apartamento em Botafogo, que antes parecia assombrado pelas memórias de brigas e tensão, agora tinha uma energia nova. Troquei os móveis, pintei as paredes de cores claras e transformei o antigo quarto de hóspedes, onde ela guardava as tralhas dela, em um estúdio de fotografia profissional. A minha carreira decolou de uma forma que eu jamais imaginaria. Sem o dreno emocional de um relacionamento tóxico, onde eu precisava constantemente provar meu valor e pedir desculpas por existir, canalizei toda a minha energia para o trabalho. O projeto que eu liderava foi um sucesso absoluto, e a diretoria me promoveu a gerente sênior. O aumento de salário foi substancial, mas a verdadeira recompensa foi o respeito. Eu caminhava pelos corredores da empresa com a cabeça erguida, não mais como um marido cansado, mas como um homem que retomou o controle do próprio destino. Enquanto a minha vida acendia, as notícias sobre a Beatriz chegavam até mim como ecos distantes de um naufrágio. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, mas os círculos sociais são pequenos e impiedosos. Soube através de um amigo em comum que o plano perfeito dela tinha desmoronado completamente. O Eduardo, o chefe com quem ela viajou para Angra, fez exatamente o que homens covardes fazem quando a reputação deles está em risco. Ele colocou toda a culpa nela. Para salvar o próprio casamento e a carreira, ele disse à esposa e aos sócios que a Beatriz o havia assediado, que ela era uma funcionária instável e manipuladora. Com a demissão por justa causa e a fama queimada no mercado, ela não conseguiu se recolocar na área. O golpe de misericórdia veio quando soube que ela tinha voltado a morar com a mãe, em um apartamento apertado na Zona Norte e estava trabalhando como recepcionista em uma clínica dentária, ganhando uma fração do que ganhava antes. A mulher que exigia jantares caros e viagens de lancha agora pegava ônibus lotado todos os dias, carregando o peso das próprias escolhas. O encontro final, aquele que selou o meu ciclo de cura, aconteceu em uma manhã de domingo. Eu estava em um quiosque na Lagoa Rodrigo de Freitas, aproveitando o sol de outono, editando algumas fotos no meu laptop e tomando uma água de cocô. Eu estava em paz, observando as capivaras na margem e os ciclistas passando. Foi quando a vi. Ela estava caminhando sozinha, vestindo roupas simples, sem a maquiagem impecável de antigamente. Ela parecia 10 anos mais velha. A postura altiva tinha desaparecido, substituída por ombros caídos e um olhar vago. Ela me viu. O reconhecimento foi instantâneo. Ela parou a alguns metros da minha mesa. Vi a hesitação nos olhos dela, seguida por uma faísca de esperança. Ela deve ter notado que eu estava bem. Que eu parecia saudável, feliz e próspero. Naquele momento, eu soube exatamente o que ela estava pensando. Ela estava ensaiando um pedido de desculpas, preparando uma narrativa sobre como errou, como amadureceu, e como nós poderíamos tentar ser amigos ou algo mais. Ela deu um passo na minha direção, abrindo um sorriso tímido e triste, esperando que eu fizesse o sinal de convite para ela sentar. Eu olhei para ela. E o que senti foi a maior vitória de todas, eu não senti nada. Não havia raiva, não havia ódio, não havia desejo de vingança e, principalmente, não havia amor. Ela era apenas uma estranha que eu conhecia de uma vida passada.
Uma estranha que me fez um favor imenso ao me pedir para sair da vida dela. Se ela não tivesse me traído, se não tivesse me expulsado, eu ainda estaria preso naquela mediocridade, tentando agradar alguém que nunca estaria satisfeita. Sem dizer uma única palavra, fechei o meu laptop calmamente. Coloquei o dinheiro da conta sobre a mesa, prendendo a nota com o copo vazio. Levantei-me, coloquei a mochila nas costas e coloquei os óculos escuros. Ela parou no meio do caminho, esperando que eu falasse algo, que eu a xingasse ou a cumprimentasse. Mas eu não fiz nenhum, nem outro. Eu simplesmente me virei e caminhei na direção oposta. Pude sentir o olhar dela queimando nas minhas costas enquanto eu me afastava, mas não olhei para trás. Aquele silêncio foi a minha resposta final. Foi a confirmação de que ela não tinha mais nenhum poder sobre mim, nem mesmo o poder de me irritar. Continuei caminhando pela orla da lagoa, sentindo a brisa no rosto. O meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de uma mulher que eu tinha conhecido no vôlei de praia, combinando nosso jantar para aquela noite. Sorri e continuei andando. A Beatriz queria espaço. Eu dei a ela o universo inteiro de distância. E, no processo, encontrei o meu próprio lugar no mundo. A melhor vingança não é o ataque, é a felicidade genuína e a certeza de que, no final das contas, a honestidade e o respeito próprio sempre vencem a mentira. Ela ficou com o passado que ela destruiu. Eu fiquei com o futuro que eu conquistei.